Festival de Cannes 2018 começa a entrar na sua reta final. Tem mais alguns longas em competição, mas as galas com grandes estrelas praticamente acabaram. Hoje a gente tem a pré-estreia de um filme sobre a Whitney Houston, documentário do Kevin MacDonald, eu conto depois. A gente tem uma sessão de um brasileiro, mas o que importa hoje é falar da última grande gala, Han Solo, uma aventura Star Wars. E é mais uma aventura, sim, que é um spin-off aí dessa grande saga. Começou com Rogue One, lembra? O primeiro spin-off em 2016, agora esse é o segundo. E olha, agradou os fãs, mas eu acho que vai agradar aos mais jovens. Os mais veteranos, que acompanham a saga desde o início, lá nos anos 70, acharam apenas ok. A sessão para a imprensa foi morna, nada muito animador, mas é claro que a sessão de gala foi linda. Por quê? Começou lá no tapete vermelho. Em vez dos seguranças da Guarda Civil de Cannes, que faz mesmo a segurança da escadaria do Palais do Festival, a gente teve Stormtroopers cuidando da segurança. Foi uma grande sacada do festival, foi super divertido, o tapete vermelho mais divertido desse grande evento aqui. E também teve o Chewbacca, exatamente. Teve o ator que faz Chewbacca e um outro fazendo o papel dessa grande criatura que a gente descobre como conheceu o Han Solo nesse filme. Quem é que faz o Han Solo? É o Alden Ehrenreich. O Alden a gente já viu aí em Tetro e outros filmes, mas ele estreou mesmo, ganhou a tela grande com o Tetro do Francis Ford Coppola. E agora ele ganha o mundo, né? Fazendo Han Solo não tem como, antes de ser o nosso Harrison Ford. O que a gente descobre nesse filme? Como ele conheceu a Kyra, que é o seu primeiro grande amor, vivido pela Emilia Clarke, sim, de Game of Thrones. Ela também está aqui. O grande vilão dessa história é o Paul Bettany, grande ator, tá muito bem nesse papel. Tem também o Donald Glover, que não faz um vilão, faz meio um amigo, não é muito bem amigo, enfim. É um contraponto interessante ao papel do Alden. Ele faz um jogador e o que ele contribui incrivelmente para essa história? Ele é o primeiro dono na saga da Millennium Falcon. Como ele perde a Millennium Falcon para o Han Solo, a gente já sabe, né, no jogo, mas o filme mostra todo esse processo. É muito afetuoso, é uma história para fãs mesmo. Não é uma grande história, muito bem construída, com uma grande mitologia do Star Wars. Por que eu estou falando tantos grandes? Sim, porque Star Wars é uma grande saga. Não é. É um filme bacana, divertido, uma aventura, mas não tem nada assim de novo que realmente a gente nunca viu no cinema. É interessante sempre a gente saber como tudo começa para os nossos personagens históricos. Mas é uma aventura bacana, legal, vai estrear já. Semana que vem, dia 24, estreia no mundo inteiro. Pré-estreia linda aqui em Cannes, não está em competição. Bacana, marcou a festa. Agora vamos aos filmes em competição. Primeiro que eu destaco, um francês. A França até que está fazendo bonito esse ano na competição. No ano passado eu critiquei muito. Esse ano tá interessante. Tem a Eva Hilson, que eu já comentei, o Mulheres do Sol, as Guerreiras Curdas. Tem também o Stéphane Brisé com Em Guerra. Em Guerra. Que guerra é essa? É a guerra dos trabalhadores contra um sistema capitalista, industrial, que sim, maltrata e não os ouve. A história se passa na França. Os trabalhadores de uma fábrica que a priori é rentável, fez um acordo com o patronado, o dono dessa empresa, um alemão, para manter, né, os direitos trabalhistas e manter a fábrica aberta por 5 anos. Um dia, a grande matriz alemã fala, vamos fechar porque ela não é competitiva. E aí essa guerra começa. O Vincent Lindon, que já ganhou uma Palma de Ouro aqui em 2015, um outro filme do Stéphane Brisé, que se chama Lei de Mercado, ele volta num outro papel também para falar desse grande mercado. Stéphane, o diretor, tem sempre esse olhar a esses mecanismos do capitalismo, do neoliberalismo. Ele conta histórias muito humanas de quem está aí perdendo nessa pirâmide do capital. Dessa vez são os trabalhadores, os operários dessa fábrica. E o Vincent faz o líder sindical, cara apaixonado, visceral. É um grande papel dele. Olha, se ele ganhar uma segunda palma, não vamos ficar surpresos. É raro que isso aconteça, mas nunca se sabe.
Ele está muito bem no papel, é um belo filme. Não é um filme assim que reinventa a linguagem do cinema, mas o cinema do Stefani é muito coerente, assim como o do Ken Loach também é, um outro diretor britânico que ganhou palma pelo Eu, Daniel Blake, há 2 anos. Ele está sempre olhando para essa classe trabalhadora. A França é um país que tem muita tradição nesses movimentos trabalhistas e esse filme revela muito bem as angústias não só dos trabalhadores franceses, mas do mundo inteiro. E vamos falar do último filme em competição. Esse não vai dar para defender muito, não. Under the Silver Lake, sob o lago prateado de Los Angeles. O filme se passa em Los Angeles, é do David Robert Mitchell, com Andrew Garfield no papel principal, mas é um tanto quanto rocambolesco. Ele tenta aí emular todas as referências do cinema noir, Louis Malle, Alfred Hitchcock, também David Lynch. Tem uma trilha sonora boa, mas exagerada, que diz pra gente o tempo inteiro o que a gente tem que sentir, em que atmosfera a gente deveria estar. Porque ele não consegue muito fazer a gente entrar nessa atmosfera, não. É como se ele tivesse pegado todas essas referências dos quadrinhos, do cinema, pop, da música, batido no liquidificador e feito uma vitamina que não ficou muito boa, eu acho. E olha, a maioria dos críticos acharam, e o público também, porque eu perguntei para muita gente depois na sessão de gala, e o pessoal não se animou muito não. Representa o cinema americano aqui na Corrida à Palma e não representa bem. Infelizmente, a gente sempre torce pelos filmes, mas esse não vai dar para defender muito. O Robert Mitchell, ele conseguiu fazer um filme bem dirigido, com uma luz interessante, mas a trama é demais rocambolesca. Vou resumir. A história, o personagem vivido pelo Andrew Garfield, que não faz nada, vive num condomínio em Los Angeles meio Melrose Place, fica espiando as mulheres da janela, porque a semelhança com Janela Indiscreta não é mera coincidência. Um dia, uma delas, com quem ele estava tendo uma história, desaparece. Aí ele começa a vasculhar, descobrir tramas, subtramas, num submundo mesmo, subterrâneo de Los Angeles, com reis eleitos, quase como uma seita paralela. Olha, não dá muito para embarcar na história dele, infelizmente, porque podia ser bem interessante. A gente vê aí ecos de David Lynch, só que David Lynch é um mestre e é um só. É um filme interessante, mas está longe de ser um ótimo filme. Olha, até para dizer um bom filme, tá complicado. Infelizmente, não vamos defender muito Under the Silver Lake, mas eu conto mais dos últimos filmes em competição e da Masterclass de John Travolta. Esse sim a gente defende sempre. Acompanhe a última maratona aqui do Festival de Cannes no Filmelier. Instagram, Facebook, Twitter, não perca nossas listas. Fica de olho.